Olá, tudo bem? Vamos orar? Pai Celestial, ao abrirmos a Sua palavra, a gente pede que o Senhor envie o Seu Santo Espírito para nos dar o correto entendimento e também para que possa trabalhar no nosso coração, para que possamos ter um coração aberto para receber a mensagem. Pedimos isso e agradecemos pelas promessas que o Senhor nos deu de revelar luz em cada geração. Em nome de Cristo Jesus, amém. O estudo que a gente vai ter agora, a gente vai estar tratando a respeito dessas 4 linhas, ok? Que é a linha da última geração, começando aqui com 144 mil. E aí a gente entende, eu não sei se você já está seguindo essa mensagem há quanto tempo, que o povo de Deus é dividido em alguns grupos. Jesus mesmo dá uma parábola, onde ele primeiro chama o trabalhador da terceira hora, e depois da sexta, da nona e da hora 1/10, ok? Então a gente vê que os grupos são divididos. E a gente vê que aqueles que são chamados primeiros são chamados como sacerdotes, ou os 12 discípulos, e os levitas são como os 70 discípulos, ok? E esse também é o segundo grupo. Quando Esdras sai de Babilônia, primeiro vão os sacerdotes, depois são os levitas. E os netineus também, eles são os últimos que vêm ali, que também trabalham no templo, e eles são, a gente entende eles como sendo os trabalhadores da hora 1/10. Então assim, esse estudo não é para explicar isso. Acredito que você já deve estar seguindo essa mensagem há um tempo. Se você quiser entender mais sobre sacerdotes, levitas e netineus, que é essa divisão de quem começa a trabalhar primeiro e quem vem depois, você deve ir nos estudos do Noel, se não me engano, numa campal que teve em 2015, Venda Nova do Imigrante. Você vai encontrar isso no canal do Livinho. Você vai lá nos primeiros vídeos, vai no vídeo Noel de Rosal. Acho que assim a miniatura está em amarelo. Você vai achar esses vídeos, ele vai falar sobre Esdras 7:9 e vai falar um pouco sobre sacerdotes levitas, ok? Então assim, eu acredito que ele fala lá nesses vídeos, não tenho certeza, mas de qualquer forma, se você ainda não entende do que eu estou falando, sobre 120, 70, essas coisas, esses vídeos são essenciais para isso. Eu acredito que ele trata sobre isso também. Mas esse vídeo é mais para você que já está seguindo a mensagem e que eu acredito que esteja acompanhando os vídeos da TES, na Escola dos Profetas. Não é aqui no canal do Livrinho, é no canal Escola dos Profetas, o Livrinho. Okay? Lá tem aulas todos os dias de manhã e à tarde, então seria muito material para colocar nesse canal. Tem outro canal criado só para a Escola dos Profetas. Eu acredito que você já está seguindo esse vídeo, os vídeos da Tess quando ela veio aqui no início de 2019, okay? Desse ano. E o motivo que eu falo isso para você é porque a gente tem que entender o tempo que a gente está vivendo no movimento agora. Okay? A gente está vivendo no período do clamor da meia-noite, ou do alto clamor, como quer que você chega, para os sacerdotes. E a Tess, que trouxe a mensagem do clamor da meia-noite, ela passou um trimestre aqui no Brasil compartilhando essa mensagem com a gente. Então, se você ainda não assistiu aqueles vídeos, se você não assistiu a mensagem do clamor da meia-noite, você está em grande perigo, ok? Você tem que assistir esses materiais. As pessoas que falam apenas a língua portuguesa não têm nenhuma desculpa em relação à mensagem do clamor da meia-noite para esse tempo que a gente está vivendo. Okay? Até passou 3 meses aqui. Foi um estudo realmente, a gente pode chamar até prolongado, não sei se eu posso chamar exaustivo, porque foi muito detalhado. E essa mensagem está aqui no Brasil, gravada, e ninguém fala português sem desculpa em relação a isso. Você tem que assistir todas aquelas aulas. Essa é a mensagem do clamor da meia-noite. Okay? E esse estudo que a gente vai ter hoje é para te ajudar a conseguir entender aquilo. Porque muitas vezes a Tess vai mencionar o período do o período de lavrar dos netineus. Muitas vezes você está lá na aula e você vê que tem gente que está perdido, não sabe o que ela está falando. Quando que a chuva temporando os levitas? E todo mundo, você vê gente que não está entendendo o que ela está dizendo. E se você não está com isso grudado na cabeça, se você não sabe quando que são esses marcos aqui, você vai ficar um pouco solto nas aulas. Okay? Então você precisa ter isso em mente, esses marcos. É muito importante você dar prosseguimento nas aulas e vai te ajudar. Okay?
é muito importante, ela até trata sobre isso mais pra frente e tudo mais, ok? Então, assim, se você já tiver isso em mente enquanto você está assistindo as aulas dela, vai ajudar muito. Você tem que assistir as aulas dela, ok? Ela trouxe mensagem reclamando à meia-noite pra gente. Primeiro nos Estados Unidos, depois ela foi pro Brasil, ok? Então, assim, povo brasileiro, não só brasileiro, quem fala português na África, Portugal, onde quer que seja, não tem desculpa em relação à mensagem reclamando à meia-noite, ok? Então, vamos começar. Para a gente entender, a linha dos 144 mil essa daqui, a linha do final dos tempos, que vai desde 1989 até a segunda vinda de Cristo, ok? Aqui temos sacerdotes, levitas e os netineus. Para a gente conseguir entender um pouco mais, a gente tem que entender dois marcos muito importantes que tem aqui entre 11 de setembro e o decreto dominical. Esses dois marcos que tem aqui são as batalhas de Ráfia e Pânium. Essas batalhas de Ráfia e Pânium, de onde que a gente tirou? De onde a gente pode colocar esses marcos aqui? De onde, que autoridade, onde é que a gente tira isso da Bíblia? As batalhas de Ráfia e Pânium. Eu vou colocar aqui Ráfia e Pânium. Que normalmente a gente chamaria de meia-noite como da meia-noite. Aqui a gente vai usar os termos Ráfia e Pânium para ficar mais simplificado. Ok. Ok. Vamos abrir em Daniel 11. Eu não estou com o texto aqui, mas o irmão White fala praticamente nessas palavras. Muita das histórias do capítulo 11 vai se repetir. Ok? Então, capítulo 11 de Daniel faz parte da última visão de Daniel. E ele vai desde o reino, no verso 1, do reino da Medo-Pérsia, até o fim do tempo, Daniel 12, verso 1, quando Miguel se levanta, esse é o fechamento da porta da graça para a humanidade, ok? Quando Miguel se levanta, Jesus sai do santuário, finaliza a sua obra lá, sai do santuário celestial, 7 pragas caem e aí ele vem. Então ele vai desde o reino da Medo-Pérsia até aqui. E aí White diz, muito desse capítulo vai se repetir. Então ela está dizendo que se você voltar em alguns versos, muito desses versos vão se repetir aonde? No fim do mundo, ok? Então eu não tenho essa citação aqui, eu poderia abrir, mas assim, não é difícil de achar. Se você for na revista O Tempo do Fim, ok? Na revista Tempo do Fim, você pode entrar no site do livrinho, livrinho.org, você vai ver lá, não é diagramas, eu acho que é apostilas, alguma coisa, tem uma opção lá, e você pode baixar gratuitamente a revista O Tempo do Fim, é uma revista amarela, e fala Daniel 11, 40, 45, eu não vou estudar isso aqui agora, ok? Mas explica os versos 40 e 45, que é os últimos versos da última geração da humanidade, ok? A geração que nós estamos vivendo. E lá tem esse texto, okay? Então você consegue achar esse texto lá, e eu te recomendo, se você ainda não leu essa revista, você tem que ler essa revista, ok? Ela fala a respeito, é parte do fundamento dessa mensagem, ok? E para a gente entender o tempo que a gente está vivendo. Então vamos lá, olha lá no verso 40, fala no tempo do fim, o tempo do fim é 1798, não vou gastar tempo com isso, mas você pode ver isso em Grande Conflito 356, eu acho parágrafo 1 e 2, mas você pode ver isso, o tempo do fim é 1798. Então, em 1798, o rei do sul, isso daqui é a França, ataca contra o papado, isso é a ferida mortal em 1798. Uma coisa aqui, eu falei um monte de informação e talvez você deve estar pensando, Daniel, muita informação, vou fechar esse vídeo, não estou conseguindo. Eu preciso que você dê o melhor de si, eu vou tentar dar o melhor de mim, mas você não pode desistir no primeiro empecilho que você achar, ok? Pausa o vídeo se necessário, vai lá em Grande Conflito e leia, você vai entender, tá? Então assim, não desista quando você vê uma informação difícil. Fala, a profecia é muito complicada para mim, eu não consigo entender. Não, continua, ok? Conheço muita gente idosa que está estudando as profecias e por mais que eles não entendem, eles sabem que ali tem a voz de Deus e eles continuam. E é incrível como que eles compreendem as coisas. Talvez não na primeira vez, talvez não na segunda, mas vão compreender. Então assim, continue, ok? Talvez vai passar alguma coisa que você não vai pegar de primeira, volta no vídeo, ok? Se você apertar J, você está no YouTube agora, se você apertar J, você vai voltar acho que 10 segundos, ok? Se apertar L, você vai adiantar 10 segundos, ok? Então aí você tem essa dica aí que você pode apertar J 2 vezes, você vai voltar 20 segundos, você pode ver de novo. Então assim, se eu falar alguma coisa muito rápido, volta e vê com calma, vai lá no texto, confere, ok? Mas não desiste de continuar. Então, eu não vou lidar muito aqui com o verso 40, que isso daqui você vê na revista O Tempo do Fim.
Mas a primeira parte do verso fala de 1798, quando a França dá a ferida mortal no papado. E a segunda parte é 1989, que é quando agora o papado destrói o ateísmo. Não é o ateísmo que vai destruir o papado, ok? A França ateísta vai lá e tira o papado do poder. Agora o papado vai tirar o comunismo, ok, da União Soviética, que é um estado ateu soviético, do poder. Então essa batalha entre o ateísmo e o papismo, ok? Então essa segunda parte, quando fala o rei do norte se levantará contra ele com carros, cavaleiros e muitos navios, isso é o papado com a aliança militar e econômica, que é os carros, cavaleiros e muitos navios, ok? Dos Estados Unidos, o papado junto com os Estados Unidos, eles vão lá e o quê? Atacam o rei do sul. Se você não entendeu, não é o objetivo dessa aula, desse estudo, lidar sobre isso. Isso você vai ver na revista O Tempo do Fim. O que eu quero que você pega é, aqui dessa parte, isso daqui é 1989, e aí olha o que diz na próxima parte. E entrará nas suas terras e as inundará e passará. Então, 1989, você vê que o rei do norte, ele entra nas suas terras, inunda e passa. Então, eu quero que você memorize isso, ok? Então, eu vou colocar bem assim. Ele inunda e passa. Ok? Inunda e passa. E passará. Ok? Inundará e passará. Eu botei no presente ali. Agora no verso 41 é o decreto dominical. É quando o rei do norte, que é o papado, entra na Terra Gloriosa, que é os Estados Unidos, ok? Quando ele entra na Terra Gloriosa, não quer dizer que ele botou o pé nos Estados Unidos, mas quer dizer que ele conquistou os Estados Unidos como? Passando com o decreto dominical que é passado aqui, ok? A homenagem ao papado. Então o verso 41 fala, ele entrará na Terra Gloriosa, isso é o decreto dominical. Então do verso 40 você tem inunda e passa, e no decreto dominical é quando ele entra na Terra Gloriosa. Mais uma vez, esse estudo não é para lidar sobre esses versos, para explicar que a Terra Gloriosa dos Estados Unidos tem texto do Espírito de Profecia. Quando ela fala da Terra Gloriosa literal, que era onde o povo de Israel, a Terra Prometida, onde eles iam, você vê que a linguagem que a Hermite usa para lá é a mesma linguagem para o surgimento da nação dos Estados Unidos. Tem muitos paralelos e você consegue ver isso na revista O Tempo do Fim, se você quiser estudar isso mais a fundo. Mas não é esse ponto aqui. Então no verso 40 inunda e passa, no verso 41 entra na Terra Gloriosa, ok? Agora olha o que é interessante, a Hermite diz que muito do capítulo 11 vai se repetir. Então, isso foi aberto em 2016. Irmãos e irmãs, incrível! Quando começou a se entender isso, muita luz tem aberto, o povo de Deus acha que acabou a luz, mas você tem que entender, a luz não acabou. Okay? Tem muita luz que tem sido revelado dia após dia para o povo de Deus. Mas só aqueles que querem continuar apenas indo na igreja, sem buscar a palavra de Deus, estão permanecendo apenas com leite. Okay? Mas a gente precisa de alimento sólido. E Deus promete e Ele tem revelado luz a cada dia para o seu povo. Então em 2016 isso foi entendido. Muito da parte de Daniel 11 vai se repetir. Vai comigo então em Daniel 11, no verso 10. Fala bem assim, mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças e virá apressadamente e inundará e passará adiante, voltando para a guerra, até a sua fortaleza. Então aqui você vê a mesma expressão do quê? Do verso 40 de 1989. Então olha o que a gente acaba fazendo aqui. O verso 10, ele é um paralelo do verso 40. Eu vou ilustrar aqui para você. Isso daqui é o verso 40. Inundará e passará. Ok? Isso daqui é o verso 41 de Daniel 11. Entrará na Terra Gloriosa. Só que agora, olha o que vai acontecer. O verso 40, você vê que ele é igual ao quê? Vou colocar bem aqui. O 40, ele faz paralelo com o verso 10. Conseguem ver? Agora, olha no verso 16. O verso 16 meio assim. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. O que acontece aqui? A gente vem entrando na Terra Gloriosa. E aqui, se eu não me engano, está falando de Roma. Ou seja, ele vai estar na Terra Gloriosa. E no verso 10 também está falando do rei do norte contra o rei do sul. É a mesma dinâmica que acontece no verso 40 e 41. O verso 40 paralelo ao verso 10 e o verso 41 paralelo ao verso 16. Uau!
E o que isso faz com a gente? Isso mostra que do verso 10 ao 16 é como se eles entrassem no meio desses dois versos. Então você tem o verso 40 e 41 e agora vai entrar aqui dentro do verso 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Faz sentido? Se não, volta no vídeo agora para você ver isso com mais calma. Eu vou tentar explicar de forma mais clara. Então você tem o verso 40 e o verso 41. 1989, decreto dominical. Mas agora, a irmã te disse o quê? Que muito dessa história vai se repetir. E você consegue ver que do verso 10 ao verso 16, eles entram aqui nesse período. Porque o verso 10 está paralelando 1989 e o verso 16 está paralelando o decreto dominical quando entra na Terra Gloriosa. Então agora a gente tem 7 versos que entram aqui nesse período da história. E entre esses 7 versos tem 2 batalhas. Quais são essas 2 batalhas? As batalhas de Ráfia e Pânio. Então é daí que a gente tira a batalha de Ráfia e Pânio e elas acontecem entre 1989 e o decreto dominical. Tem muito mais para se falar sobre isso. Eu estou indo de uma forma assim, só para você entender como que ele chega. E a batalha de Ráfia você encontra no verso 11 e a batalha de Pânio você vai encontrar no verso 13, se não me engano. E ao fim dos tempos virá... Verso 15. Não tô exatamente com certeza. Verso 11, por certo, é a batalha de Ráfia. Eu acredito que a batalha de Pânio está no verso 13. Eu não estou com as minhas notas aqui. Então a gente tem aqui a batalha de Ráfia e a batalha de Pânio. Eu acredito que é no 13, não estou muito certo. Você pode checar isso um pouco mais com calma no livro Daniel Apocalipse de Uriah Smith. Você pode ver ele comentando no capítulo 11. Você vai lá no verso 11, 12 e 13, ele vai comentar a respeito disso. Então aqui está a batalha de Ráfia e aqui a batalha de Pânio entre 1989 e o decreto dominical. Então é daí que a gente tira essas batalhas. E a gente entendeu que Ráfia era meia-noite. Okay? Então eu vou colocar aqui meia-noite só para a gente ter uma noção. E por que isso é importante? Porque tem muitas evidências na Bíblia que meia-noite é um símbolo do fechamento da porta da graça. Por exemplo, na história de Jacó, você vê que na meia-noite o anjo vem o quê? Para lutar contra ele, certo? E isso é tipificado com o quê? Com o fechamento da porta da graça, porque ali começa a angústia de Jacó. Okay? Então, você tem lugares na Bíblia que você consegue mostrar que a meia-noite é o símbolo do fechamento da porta da graça. Isso é importante para mim e para você. Fechamento, vou usar a melhor palavra. A meia-noite é um símbolo do fechamento da porta. Exato, ok? Então a gente entendeu que a meia-noite é o fechamento da aprovação para os sacerdotes. Vou colocar uma porta fechada aqui, ok? Então para os sacerdotes, a meia-noite, Ráfia, é quando a gente entende que é o fechamento da aprovação. Então tá, só pra gente entender como que a gente chegou em Ráfia e em Pânio. Ok? Eu já coloquei aqui o fechamento aqui em Ráfia para a linha dos sacerdotes. Mas para a gente entender essas 4 linhas, a gente precisa entender o modelo de agricultura. Okay? E o modelo de agricultura é um modelo que é usado na Bíblia constantemente para falar a respeito do povo de Deus. Okay? Jesus usou muito a agricultura para ilustrar muitas coisas. Por exemplo, quando fala da ceifa, né? O que é a ceifa? É um modelo de agricultura. Okay? Mas Deus ilustra, Jesus usa isso como exemplo para ilustrar como vai ser o quê? A separação final no fim do mundo. Okay? Fala do trigo e do joio, okay? Isso são todos símbolos de agricultura que é utilizado para aplicar na linha profética. Então a gente vai ver alguns textos agora na Bíblia. Vamos abrir em Jeremias 4. A gente vai entender um pouco do modelo de agricultura para a gente aplicar na linha. E lá fala bem assim no verso 3, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém, preparai para vós o campo da lavoura e não semeeis entre espinhos. Então antes de você começar tudo, a gente tem que fazer o quê? O processo de preparar o solo, lavrar o solo. E a gente entende que esse período é ilustrado aqui de 1989 a 11 de setembro, que é quando você tem que lavrar. E como que a pessoa lavra? Ela lava assim, ele vem com o trator para esse lado, depois ele faz outra linha aqui, faz outra linha aqui, faz outra linha aqui, faz outra linha aqui. A gente entende que esse é o período de lavrar, ok? Ele lavra linha sobre linha. Okay? É assim que
que o lavrador faz. E ele fala bem assim, não semeei entre espinhos. Por quê? Porque tem que primeiro remover o espinho. E tem muito que dá para se falar sobre isso, a respeito... Porque no próximo verso vai falar de circuncidar o coração e outros simbolismos. Que esse é o período onde você tem que remover o quê? O pecado, ok? Porque você não pode semear entre espinhos, você tem que circuncidar o seu coração, remover o pecado da sua vida. Para quê? Para o que acontece? Para que você receba a justiça de Cristo. E a justiça de Cristo vem em 11 de setembro, que é a segunda mensagem angélica. A segunda mensagem angélica tem muitas ilustrações. É quando você recebe a glorificação do coração, ok? Glorificação do coração quer dizer que o seu coração é perfeito. Quando você pede um novo coração a Cristo. Isso é ilustrado quando? No batismo. Em 11 de setembro, onde você tem um batismo marcado. Não vou lidar sobre isso, só estou mencionando algumas coisas para vocês. Wesley já falou muito sobre isso. Eu não sei onde que tem gravado o vídeo dele que eu poderia recomendar, mas isso é um estudo tremendo quando fala a respeito do modelo de agricultura junto com um novo coração e tudo mais, ok? Então a gente entende que esse primeiro período de lavrar é de 1989 a 11 de setembro. E a gente sabe que em 11 de setembro o que começa a cair? A chuva, ok? Mas chuva temporã ou serôdia? Temporã. Então aqui começam os gotejos da chuva serôdia. Então aqui é o processo de lavrar. Eu vou escrever em vez de ilustrar. Esse é o período aqui, lavrar. E aí você planta a semente, ok? E aí começa o período da chuva temporã. Eu vou apagar esses marcos aqui, porque esses marcos não estão na linha grande. Ok? A linha grande, eles não se encontram lá. Quando em 11 de setembro começa a chuva temporã? Vamos ler um pouco sobre isso, Oséias 10, verso 12. Leia Oséias 10, verso 12. Logo depois de Daniel. Oséias 10, verso 12 fala bem assim. Deve estar abrindo ainda, né? Eu tenho uma dificuldade para achar Oséias, Abacuque, ok. Vamos lá. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Então você semeia em justiça, mas fala bem assim, chova a justiça. Então você consegue ver que você semeia em justiça, mas também fala que chova a justiça sobre nós. Então a justiça, a gente entende que a gente recebe a justiça de Cristo no segundo passo. Ok? O segundo passo é 11 de setembro, quando chega a segunda mensagem angélica, caiu Babilônia. Ok? Então, temer a Deus e dar-lhe glória. A glória é um símbolo do quê? Quando você é glorificado, você recebe o manto de Cristo, a justiça de Cristo. Muita coisa para falar sobre isso. Mas o ponto é que o ponto onde você semeia aqui também é onde começa a cair a chuva temporã. E primeiro vem a chuva temporã, ok? Então aqui você tem semear em justiça, ceifar segundo a misericórdia. Quando que é a ceifa? A ceifa é quando fecha a porta da graça. Ok? Eu vou colocar aqui uma foice. Ok? Lavrai o campo da lavoura. Não está em ordem aqui. Você primeiro lavra. Você não vai ceifar primeiro. Você lavra, ok? Você semeia, cai a chuva temporã para fazer o broto brotar, ok? E aí depois o fruto cresce, ele está verde ainda. O que precisa fazer para amadurecer? Tem que vir a chuva serôdia. E quando que cai a chuva serôdia? A chuva sem medida. Um decreto dominical. Então vou colocar aqui chuva serôdia. Então esse é o modelo de agricultura. Você primeiro tem esse processo onde você tem que arrancar o pecado da sua vida, a semente é semeada, cresce, brota com a chuva temporã, ela está verde e aí tem que vir a chuva serôdia para amadurecer o fruto, para que aí então você possa ser ceifado. Esse é o modelo de agricultura e tem muitos mais textos para falar a respeito disso. Você pode ir para Marcos 4, se não me engano. Você pode ir Mateus 13 também. Mas eu não estou aqui para lidar muito a respeito em detalhes sobre isso. O que a gente quer fazer isso é como que isso se aplica na nossa história. Tem muito texto nesse tipo de profecia, ok? Que esses eventos aqui, melhor dizendo, esses são os eventos que você consegue ver no Espírito de Profecia. O tempo do fim, obviamente,
mais claramente você vai ver no Espírito de Profecia em 1798, mas na nossa linha começa em 1989. Segunda mensagem angélica aqui em 11 de setembro, quando você começa a chuva temporã, o anjo de Apocalipse 18, que marca a chegada da chuva, ok? No decreto dominical cai a chuva serôdia, que é a chuva sem medida, quando a gente faz evangelismo público com grande poder. E aí nós temos a ceifa, o fechamento da porta da graça, ok? Então é isso que acontece aqui. A gente tem um ponto aqui que eu não marquei, que é o alto clamor. O decreto dominical começa um alto clamor, ok? Que ele, né, avoluma no alto clamor. Mas tem um ponto que ele chega, né? Ele cresce para um alto clamor. Então eu vou colocar aqui o alto clamor, que é quando a gente chama as igrejas protestantes e fala para eles: sai dela, povo meu, ok? Então o decreto dominical chega e a gente chama as pessoas para saírem de Babilônia. A gente fala: sai dela, povo meu. Isso é o alto clamor, tá? Então, a gente tem aqui a linha dos 144 mil. Essa é a linha dos 144 mil. Aqueles que não vão passar pela morte, vão ver Jesus voltar, ok? Para os sacerdotes, essa linha começa em 1989, também, ok? Os sacerdotes quem são? Aqueles que receberam o chamado primeiro, que aceitaram o chamado primeiro. E esses sacerdotes, eles começam a trabalhar desde aqui. Somos todos nós que estamos do movimento, na mensagem de Deus para os últimos dias. E por mais que você não começou a estudar desde 1989, se você veio antes desse período de Ráfia, você é considerado sacerdote. Se você conhece essa mensagem. Por quê? Porque você está nesse movimento antes do fechamento da porta. Okay? Então você é um sacerdote aqui. Então, quando você entende que a gente começa junto aqui, porque os 144 mil, eles começam esse trabalho aqui. E quem é que está fazendo esse trabalho? Os sacerdotes. Okay? Nós estamos fazendo esse processo de lavrar. Então aqui você tem o Jeff, quando ele começa a estudar a mensagem, entende Daniel 11, 40 a 45, formaliza a mensagem, vê 11 de setembro e começa esse trabalho. Okay? Então quando a gente traz para baixo, para a nossa linha, isso, a gente tem que aqui também começa o período de lavrar, é o mesmo período. A chuva temporã começa em 11 de setembro. E aí, o próximo marco que a gente entende é 2014. Daniel, por que 2014? Esse vídeo não é para explicar sobre isso, ok? Demoraria um tempo para lidar com esse assunto. Bastante, dá para falar sobre isso, mas vai ficar muito prolongado o estudo. 2014 a gente entende que é o decreto dominical na linha dos sacerdotes, ok? Por que a gente está falando isso? Quais são as características do decreto dominical? Você deixou ser hoje, uma das grandes características. Você tem um decreto no Congresso, ok? Um evento externo. Você tem pessoas entrando, sendo convertidas por causa da chuva serôdia. Você tem uma mensagem, porque a chuva serôdia é uma mensagem. E qual mais característica a gente tem a respeito do decreto dominical? Enfim, por que eu estou falando sobre isso? Porque em 2014 a gente entende que foi a chegada da chuva serôdia para o movimento, que foi o entendimento de Esdras 7:9, que foi o Noel que trouxe, que eu te falei para você assistir desde o início, ok? Que são, quando ele abre Esdras 7:9, que abre os 120 e 70, isso abre muito luz para o movimento. Se entende meia-noite, clamor da meia-noite, se entende a meia-noite. E a partir desse ponto, tem simplesmente uma virada assim, no movimento. Outra característica do decreto dominical é a saída dos inimigos. Okay? Quando a chuva serôdia vem, simplesmente a separação ali a respeito do... Quando você vê os inimigos combatendo a mensagem aparecendo por causa da chuva serôdia, e você consegue ver a distinção do trigo e do joio. Esse é um decreto dominical, quando você consegue ver essa distinção. Em 2014 é quando as pessoas começaram, dentro do movimento, a atacar o movimento, okay? Nos Estados Unidos e no movimento de uma forma mundial. Então você vê essas características ali. Aí você fala: Daniel, não vejo uma lei no Congresso. Ok, mas a gente tem que entender que isso é uma progressão. O decreto dominical não vai ser uma coisa assim, do nada, puf, apareceu. É uma progressão que lida até o decreto dominical, Daniel 11, verso 41. Então a gente entende que 2014 marca a chegada da chuva serôdia.
Você consegue marcar desde 1888, você tem os 126 anos que te leva ali também, para 2014. Em 1888 você tem a chegada da chuva serôdia que foi rejeitada, ok? 126 anos, que é um símbolo dos 1260, que é um símbolo dos 2520, te leva a 2014. Mas o estudo não é para falar sobre isso. O estudo é para mostrar como que as linhas funcionam, ok? Eu estou tentando dar uma pincelada, você deveria estar assistindo os vídeos do Parminda e os vídeos da Tess. E eu acho que isso deixaria mais claro. Mas em 2014 a gente entende que a chegada da mensagem da chuva serôdia, que é essa da 7.9, que abre muita luz para muitos pontos. A gente tem esse trabalho dos inimigos de forma interna que acontece, que eles estão atacando a mensagem de uma forma mundial. Então você tem características que você vê internas, marcadas ali em 2014, e a gente entende que isso é a chegada da chuva serôdia. Ok. E por que isso é importante? Porque agora a gente vai trazer esses marcos da linha grande, a gente vai trazer ele como um fractal aqui para baixo. O que é um fractal? Também não dá para falar muito sobre isso, que iria estender muito. Mas você vê uma folha, ok? Uma folha, não sei se seria o melhor exemplo. Uma árvore. Em cada galho da árvore você tem galhos menores, ok? Esses galhos menores seguem o padrão do galho maior. E aí nesse galho menor você tem outros galhos um pouco menores, e esses galhos um pouco menores seguem o padrão do galho maior. Então você consegue ver que esse padrão grande, essa linha grande, ele tem fractais que seguem os mesmos padrões, ok? Então quando a gente tem de 11 de setembro a chegada da chuva temporã, a gente tem o decreto dominical para a linha dos sacerdotes em 2014. Isso porque a gente vê a chuva serôdia chegando e outros eventos. E depois do decreto dominical você tem o quê? Chuva serôdia e você tem o fechamento da Porta da Graça. E o fechamento da Porta da Graça é onde? É em Ráfia, que é considerado meia-noite. O que a gente tem de ser 2019. 9 de novembro desse ano. Fechamento da aprovação, ok? 9 de novembro de 2019. O fechamento da aprovação para os sacerdotes. E a gente entende que o evento que paralela a segunda vinda de Cristo é a Batalha de Pânion. Ok? Então, ponto importante. Em Pânion, você vai ver Jesus voltar nas nuvens do céu? Não, você não vai ver. Por quê? Porque isso é o marco que está sendo tipificado a respeito da segunda vinda de Cristo quando você traz o fractal aqui para baixo. Então, por que você está esperando querer ver uma lei no Congresso aqui, sendo que esse é o marco que está sendo o quê? Que é uma progressão da linha grande. Okay? Você não vai ver Jesus vindo nos nuvens do céu em Pânion, mas esse é o marco que está sendo o quê? Que é o fractal da linha grande. Consegue ver como funciona a dinâmica? Então a gente tem aqui os fractais, mas não quer dizer que você vai ver uma lei no Congresso aqui em 2014. Se você visse uma lei no Congresso aqui em 2014, isso seria Daniel 11, verso 41. Okay? Quando o papado entra na Terra Gloriosa e passa a lei. E quando tem a lei dominical nos Estados Unidos. Então a gente tem que entender que isso aqui é uma progressão, um fractal da linha grande. Okay? Você não vai ver todas as características aqui, mas você consegue ver que esse marco é o marco do decreto dominical. Porque você vê a chuva serôdia chegando, a mensagem da chuva serôdia chegando, você vê o trabalho dos inimigos e outros pontos em relação à profecia que levam até 2014, ok? Então tá, 9 de novembro de 2019. Isso já foi abordado, o Gustavo falou sobre isso no canal A Voz de Sião. Ele repetiu a mensagem da tese em português. E o Gustavo explica de uma forma que você consegue seguir bem clara. Você tem que assistir esses vídeos, ok? Essa é a mensagem do clamor da meia-noite. Se eu só te lembrar um pouco, a história milerita, você tem um clamor da meia-noite. E o que acontece no clamor da meia-noite? Você tem a predição do fechamento da vinda de 22 de outubro de 1844, que eles acharam que era para ser a vinda de Cristo, mas aquilo, na verdade, é o símbolo do fechamento da Porta da Graça da linha deles. Por que eu estou falando isso? O clamor da meia-noite foi uma predição do fechamento da Porta da Graça. A Tess, quando apresentou a mensagem, mostrando que 9 de novembro de 2019 é Ráfia, que é o símbolo do quê? Do fechamento da Porta da Graça para os sacerdotes. Essa é a mensagem do clamor da meia-noite, a mensagem da Tess, você ainda não assistiu. O que você está fazendo com o seu tempo?
Essa é a mensagem que a gente precisa estudar para envolver nossas mentes ao redor disso e conseguir passar no teste de Ráfia. Talvez eu estou usando a nomenclatura errada, eu estou falando do fechamento da porta da graça. O termo que eu deveria estar utilizando é fechamento da aprovação, ok? Porque a gente vai ser provado e a gente precisa passar esse teste, ok? Então, assim, a gente precisa entender e, como que a expressão, envolver a nossa mente tá em dia, no sentido de tá atualizado em relação a essa mensagem. Porque é a mensagem que fala do fechamento da aprovação para mim e para você. A gente precisa passar nesse teste. Para passar esse teste, você tem que entender o que está acontecendo, ok? Tem pessoas esperando bombas acontecerem, isso está errado, ok? Bomba caindo, essa guerra vai ser nuclear, vai ser um laser de um satélite especial que está sendo criado. Irmãos, Deus tem revelado muita luz como que vai ser essas batalhas no final do tempo, ok? E até se tem abordado sobre isso. Só que as pessoas não estão conseguindo entender porque eles não estão acompanhando a mensagem do Clamor da Meia-Noite. A gente precisa acompanhar essas mensagens, ok? Para entender como que funciona a dinâmica do fim dos tempos. A guerra no fim dos tempos é a batalha com informação. Na época das pedras, você batalhava com pedras. Na era do ferro, se batalhava com ferro. Nós estamos vivendo na era da informação. E é assim que a batalha funciona. E por ser uma batalha de informação, é mais difícil de ver. Então a gente precisa estudar esses pontos, ok? O que você tem entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça? Você tem o alto clamor. 2014 começa, é o decreto dominical, começa a chuva ser hoje, você tem o que aqui? O alto clamor, marcar em cima aqui, tá? Alto clamor. O que é o alto clamor? É uma predição, em uma perspectiva, uma predição do fechamento da porta da graça. Isso aconteceu no ano passado, 2018, ao redor de outubro, quando a tese estava no Arkansas. E ela apresentou a mensagem onde revelava a data de Ráfia, ok? Que é a mensagem que o Gustavo repetiu em português, que está no canal Voz de Sião, ok? Que aí você tem que assistir, que é muito importante. E também assistir a mensagem da tese na escola dos profetas, o livrinho, ok? Então isso aconteceu em 2018, essa mensagem apresentada aqui. E é o alto clamor, a predição daqui. Você olha para a linha dos mileritas, é muito interessante. Você consegue ver o mesmo paralelo. Não sei se a gente vai ter tempo de colocar isso aqui, talvez quando a gente finalizar. Então, a pânio, se a gente segue o padrão, lavrar, chuva temporã, chuva serôdia, Ráfia, o que é pra gente? É a ceifa. Ok? E aí, pânio, a gente tem um marco da segunda vinda de Cristo. Vou colocar só a nuvem aqui. Segunda vinda. Ok? Mas isso daqui é para os sacerdotes. Agora nós temos os levitas. A linha dos levitas, 11 de setembro, é quando começa o período de lavrar para eles. Ok? As pessoas não são chamadas no mesmo momento. As pessoas perguntam, por que a gente faz essa escadinha para baixo? Jesus, na parábola, o que ele faz? Ele chamou na terceira hora, outro na sexta e na nona, e o outro na hora 1/10. Então você vê que um é chamado em uma dispensação, depois você tem um outro grupo chamado em outra dispensação, e é por isso que a gente passa cada marco desse, ok? Então na dispensação de 11 de setembro de 2014, isso daqui seria quando eles são introduzidos à mensagem. Quando você é introduzido na mensagem, ou quando, como posso dizer, quando você é confrontado, quando você começa a ouvir a respeito da mensagem, como que é esse primeiro passo? Você já recebe a chuva serôdia? Não, você primeiro tem que o quê? Lavrar, né? Circuncidar o coração, assim como no passo inicial. Então aqui começa o período de lavrar deles, assim como no modelo acima. A questão é que o período de lavrar começa depois, ok? E aí depois do período de lavrar, o que começa? Ele semeia a planta e aí vem a chuva temporã. Então, em 2014, para os sacerdotes, a chuva serôdia chega. Mas para os levitas, aqui nessa linha, para eles é a chuva temporã. Faz sentido? Ok. E em Ráfia, 2019, 9 de novembro, começa a cair o que para eles? A chuva serôdia.
Ok? Então vou colocar bem aqui chuva serôdia. E em pânium, é o fechamento da porta da graça. E para eles é a ceifa. Vou colocar aqui na cor certa. E aí, no decreto dominical, é quando acaba o período da colheita deles. Ok? E aí é o marco da segunda vinda. Então aqui eu vou voltar, se você ainda não entendeu, fica comigo. A gente trouxe o modelo de agricultura do modelo grande, aplicou para a linha dos sacerdotes, lavrar, chuva temporã, chuva serôdia, ceifa. E agora a gente está aplicando para os levitas. Como a linha deles começa em 11 de setembro, porque é o período que eles são chamados depois, ok? Aqui começa o período de lavrar, depois vem a chuva temporã, depois vem a chuva serôdia e a ceifa é entre pânium e decreto dominical. Consegue entender a lógica? Então, quando que começa a chuva serôdia? A chuva serôdia começa no decreto dominical. Então, você vê a chuva serôdia aqui, 2019 é o decreto dominical para a linha dos levitas, ok? Você vai ver uma lei no Congresso lá. É uma progressão, cada um desses marcos é uma progressão que leva para o decreto dominical. Mas você consegue entender a lógica, que aqui começa a chuva serôdia para eles. Então, por isso que aqui é o marco do decreto dominical. Quando acaba a chuva serôdia, o que é? É o fechamento da porta da graça. Tá vendo como a gente está usando o modelo de agricultura que Ellen White deu na linha grande? Ok? Então a gente tem aqui pânium, é um símbolo do quê? O fechamento da porta da graça para eles. Tem um ponto que a gente vê que e o decreto dominical para eles é como se fosse a segunda vinda. Aí vem a pergunta, você vai ver Cristo vindo no nuvens do céu no decreto dominical? Não, por quê? Esse é o marco da segunda vinda de Cristo que vai acontecer, que marca na linha dos levitas, ok? Esse é o marco da segunda vinda de Cristo, que é o fractal na linha dos levitas, acontece aqui no decreto dominical. Então lembra que isso tudo é uma progressão que leva para os eventos grandes, tá? Então tá, essa é a linha dos levitas, mas agora vem um ponto muito importante, ok? E o Parmini apresentou isso na Itália. Se você já viu isso na Itália e está revendo, agora provavelmente você nem deve ter notado isso. Eu não notei, pelo menos. Algumas pessoas notaram. Mas, se você vê quando o Parmini apresenta isso lá, onde está o autoclamor? Não vou lidar com isso agora. Vamos apresentar aqui, vamos falar da linha dos netineus. Linha dos netineus, quando que eles são chamados? Quando que começa a linha dos netineus? Quando que eles começam a ser lavrados? 2014. Então, 2014, começa o processo de lavrar para eles. Ok? E aí, depois de 2014, que é o marco que a gente tem aqui, é 2019, que é Ráfia, meia-noite, como quer que você queira chamar. 9 de novembro desse ano vai ser a chuva temporã para eles. Consegue ver a lógica? Lavrar, chuva temporã, lavrar, chuva temporã. E aí depois da chuva temporã, o que vem? A chuva serôdia. Do que é pânium. E aqui é o decreto dominical. O que acontece no decreto dominical? É o fechamento da porta da graça. E ali é quando eles recebem a ceifa. Eu não sei se você já levantou. E aí, a ceifa vai até quando? Até o fechamento da porta da graça. Vou colocar aqui fechamento da porta da graça. Ok? Então, se a gente for colocar agora os marcos, vou colocar em vermelho, como eu fiz aqui. Quando que começa a cair a chuva temporã? É aqui 11 de setembro. É o marco do 11 de setembro. Okay? Mas quando que começa a cair a chuva serôdia? Decreto dominical. Então, pânium é o decreto dominical para os netineus, trabalhadores da hora undécima, aqueles que não são adventistas, ok? Esses dois aqui são adventistas, sacerdotes e levitas. Sacerdotes, eu e você que conhecemos essa mensagem, fomos chamar, Daniel, eu conheci a mensagem depois de 2014, então eu sou um netineu? Não. Eu conheci a mensagem depois de 2014, mas todos nós somos chamados aqui até Ráfia, nós somos sacerdotes, até 9 de novembro de 2019. Somos chamados para ser sacerdotes, trabalhar, quem está fazendo esse trabalho de construir o templo aqui, ok?
Levitas são aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir a mensagem, dentro do Adventismo. E os netineus, os trabalhadores da hora undécima, é o mundo, ok? Aqueles que não ouviram a mensagem, que estão no mundo. Então, o decreto dominical cai a chuva serôdia. Depois da chuva serôdia acaba, o que acontece? É o símbolo do fechamento da porta da graça. Então, eu estou botando em vermelho para você não se confundir, ok? Porque, tá vendo? Fechamento da porta da graça, fechamento da porta da graça. Como é que funciona isso? Esse daqui é o marco, no fechamento da porta da graça vai ser o fim da colheita, ok? Mas na linha dos netineus, quando acaba a chuva serôdia, esse é o símbolo do quê? Do fechamento da porta da graça. Quando acaba a ceifa, esse é um símbolo do quê? Da segunda vinda. Se você não conseguiu entender, aperta J aí 2 vezes, você vai voltar 20 segundos, você vai entender o ponto, entendeu? Então aqui, 2014 é o decreto dominical. Progressão, é o fractal, onde marca o início da chuva serôdia. Mas isso para os levitas, o fractal, a progressão que marca o início da chuva serôdia é em ráfia. Para os netineus, o evento que marca a chegada da chuva serôdia é pânio. Por isso que a gente bota o decreto dominical aqui, porque o decreto dominical marca a chegada do início da chuva serôdia. Conseguiu entender a lógica? Então por isso eu estou botando em vermelho aqui, para a gente conseguir entender melhor. Então tá, 2 coisas que eu quero falar, que é importante a gente mencionar, o alto clamor e os netineus começando a ser lavrados em 2014. Se você vê 2014, é o marco onde todo mundo se encontra pela primeira vez, o mundo todo, ok? Eu vou falar isso um pouco depois. Vamos falar sobre o alto clamor. O alto clamor o que é o alto clamor? Isso é uma coisa que eu perguntei bastante para a Arminda, porque foi difícil eu conseguir entender, mas quando você envolve a sua mente, você conversa isso no almoço, então é muito bom estar junto com pessoas da mensagem, sabe? Se você está sozinho, em um lugar isolado, entre em contato com o ministério, sabe? Pega o WhatsApp de alguém, pega o e-mail, é muito bom conversar com as pessoas da mensagem. Sabe, porque no almoço, por exemplo, no café da manhã, você conversa, fala das coisas, fala dos marcos, discute, pensa junto. Isso é muito importante para a gente conseguir. Desenvolve muito quando faz isso, entendeu? E eu sei que existe muita pessoa no mundo que está simplesmente isolado. Se você é uma dessas pessoas, entre em contato com o ministério. É muito bom entrar em contato, ter um contato, pelo menos, sabe, com gente da mensagem, nem que seja por WhatsApp e tudo mais, ok? Então, assim, é muito importante manter contato sempre com gente da mensagem. Por quê? Conversando muito com o Parmínio para tentar entender o que é o alto clamor, a gente tem que entender o que isso quer dizer, o alto clamor. Isso o Parmínio sempre falava. Eu vou te mostrar o problema. O alto clamor, ele está entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. Chega a chuva serôdia, aí a gente vai falar o quê? Sai dela povo meu. Isso é o alto clamor. Se for Apocalipse 18, a partir do verso 4, você vai ver lá que tá, sai dela povo meu. Isso é o alto clamor que a gente vai dar para o mundo, para quê? Para chamar eles para sair de Babilônia. A gente vai estar arrancando eles de Babilônia. Então o ponto é, aqui está o alto clamor durante o período da chuva serôdia. Na história dos sacerdotes, também é durante o período da chuva serôdia. Aí o Parmínio me vem, e se você for nos Isos da Itália, sabe onde ele coloca o alto clamor dos levitas e dos netineus? Aonde? Aqui? Não. Ele vai colocar aqui. O alto clamor. Onde ele vai colocar o alto clamor dos netineus? Ele vai colocar aqui, no período da colheita. Ah, eu não tinha reparado isso. E aí eu vejo, como é que você pode fazer isso? Na linha dos 144 mil é durante a chuva serôdia. Na linha do sacerdote é durante a chuva serôdia. Que autoridade você tem agora para pegar os levitas e netineus e falar que é durante a ceifa? Como que a gente pode fazer isso? E ele sempre falava, Daniel, você tem que entender o que quer dizer o alto clamor. E eu falava, eu não quero saber o que quer dizer, eu quero assim diz o Senhor. Qual é a autoridade que você tem para fazer isso? Eu e o Parmínio, a gente assim, é uma conversa bem tranquila, de boa, não penso que a gente está discutindo, brigando. É uma conversa bem amistosa. E aí ele sempre falava, Daniel, você tem que entender o que quer dizer. Porque na minha cabeça, o alto clamor é como o clamor da meia-noite. E o clamor da meia-noite na história milerita foi uma predição do fechamento da porta da graça. Agora, como que você pega agora e coloca essa predição depois do fechamento da porta da graça? Não encaixava na minha mente.
Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que o autoclamor, ele significa mais de uma coisa. Símbolos têm mais de um significado, e não só isso, mas eles podem mostrar perspectivas diferentes. O autoclamor não só é uma predição no fechamento da porta da graça, mas ele também é um chamado onde você faz o quê? Você ceifa as pessoas. O autoclamor também é quando você vai para o mundo e fala, sai dela, povo meu. O que você está fazendo? Você está indo ceifar as pessoas. Ok? Então esse é um outro conceito que existe do autoclamor e que eu não estava olhando. Entendeu? Porque a gente, e eu particularmente, é muito centrado em um ponto só. A gente precisa ter esse entendimento mais amplo a respeito da coisa. O decreto dominical é só uma lei no Congresso? Não. Tem mais coisas que marcam o decreto dominical. Assim como o autoclamor, tem mais coisas que marcam o autoclamor. Então esse é um conceito do autoclamor, que é o ponto de você ceifar o mundo. Ok? Então, por que isso é importante? Porque para você entender por que o autoclamor nesse período é aqui, você tem que entender o que isso quer dizer. Então, nós somos aqui os sacerdotes e nós estamos nos lavrando, nós estamos recebendo a chuva temporã, a chuva serôdia, e nós estamos nos ceifando, ok? Ninguém faz esse trabalho por nós fazemos. Mas com os levitas é diferente. Quem é que ceifa os levitas? Quem é que ceifa, quem é que colhe esse próximo grupo aqui? São os sacerdotes. É eles que fazem a obra. Então, quando que os sacerdotes vão fazer a obra de colheita dos levitas ou dos netineus? Eu vou usar o dos netineus que é mais fácil. Quando que os sacerdotes vão chamar os netineus para sair de Babilônia? No período do quê? Da ceifa deles. Então, no período da ceifa deles é quando a gente vai estar dando o autoclamor. E o que é o autoclamor? Sai dela, povo meu. Então, quando a gente fala sai dela, povo meu, é quando que a gente estivesse cortando esse povo de Babilônia e trazendo para nós. Aqueles que aceitam a mensagem são o quê? Colhidos como trigo. Então, no período da ceifa deles é quando eles recebem o autoclamor. Consegue ver a diferença? Eles não estão se ceifando a si mesmos. Aqui nós fazemos esse trabalho como para nós mesmos, nós estamos fazendo a nossa ceifa. Mas aqui são os sacerdotes que ceifam os levitas e os sacerdotes que ceifam os netineus. Ok? Então, quando a gente entende isso, a gente entende que o autoclamor deles aqui significa o quê? Sai dela, povo meu. E quando que acontece o sai dela, povo meu? Durante a chuva serôdia? Não. Acontece isso quando eles são ceifados, ok? Quando eles são ceifados, você tem o período do autoclamor, onde a gente vai lá e corta eles, né? Que é a ceifa, que a gente faz esse chamado para sair dela, povo meu. E a gente tem que entender que esse chamado sai dela, povo meu, é o que? É o trabalho de ceifar o mundo, ok? Se a gente for para Daniel 11, no verso 41, não sei se isso vai ajudar. Fala bem assim, entrará na terra gloriosa e muitos cairão. Okay? Então muitos vão aceitar o decreto dominical e receber a marca da besta. Mas da sua mão escaparão. Então da mão do papado algumas pessoas vão escapar. Ok? Então esse escapar, por que eles escapam? Porque eles ouvem a mensagem do quê? Do autoclamor. E quando que essa mensagem do autoclamor está sendo dada? No período da colheita deles. E esse período da colheita dos netineus, que são os trabalhadores da hora undécima, acontece do decreto dominical ao fechamento da porta da graça. É aí quando a gente vai fazer evangelismo público. E o que a gente vai gritar no evangelismo público? Sai dela, povo meu! E é aqui onde eles estão sendo ceifados. Consegue ver? A gente não pode marcar a ceifa do mundo depois. O fechamento da porta da graça marca aqui esse período final. Então, nesse período do decreto dominical, ao fechamento da porta da graça, é quando a gente está ceifando o mundo, quando a gente está chamando o mundo para sair de Babilônia, é quando a gente aplica a ceifa neles. Então, é aí que eles se juntam ao movimento, só depois do decreto dominical. Os netineus não juntam o movimento final, vamos dizer bem assim, antes disso. É no decreto dominical, quando a gente vai fazer evangelismo público. Tá? Então, esse é um ponto importante. Antes de falar a respeito, eu espero que você tenha entendido, se ainda ficou confuso. Tenta voltar para ver de novo ou deixa pergunta, ok? Nos comentários, a gente vai ver se tem como responder. Mas o princípio é esse, entender o que significa o autoclamor. O autoclamor é Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu. Isso é quando você ceifa o mundo,
ok? Então a ceifa dos netineus é aqui, então é aqui que você vai encontrar o alto clamor, né? Então basicamente é isso, a gente tem que entender o que significa o alto clamor. Quando a gente entende a diferença dos sacerdotes, levitas e netineus, a gente tem que entender que o fechamento da porta da aprovação para os sacerdotes é um ponto no tempo. Em 9 de novembro de 2019, pum, todos são ceifados. Mas os levitas e os netineus é um período de tempo. De pânico da grade dominical aos levitas, eles ouvem a mensagem, eles são ceifados, ok? Então, a partir do momento que eles vão ouvindo a mensagem, eles são ceifados. No decreto dominical, os netineus vão ouvir a mensagem, não vai ser todo mundo no mesmo dia, mesmo com a internet. Então, você vai ouvindo a mensagem, você vai sendo ceifado. Você vai adorar a besta e receber a marca da besta, vai adorar o domingo, ou você vai adorar no sábado, entendeu? Esse vai ser o grande teste no final dos tempos. Então, assim, você ouve o teste, você ouve a mensagem de Deus, e você escolhe ou adorar a besta, guardar o domingo, fazer essa homenagem a Roma, que mudou a lei de Deus, do sábado para o domingo, ou você aceita o sábado do Senhor e recebe o selo de Deus, ok? Então, assim, você ouve a mensagem, sai dela, povo meu, ok? Por causa do decreto dominical, e aí, baseado da sua aceitação da mensagem, ou você recebe a marca da besta ou o selo de Deus. E aí que acontece o quê? A sua ceifa, ok? Isso para o mundo, né? Estou falando da sua, sim, quero dizer para o mundo. Então, quando a gente vê, essa é a linha. Agora, o ponto interessante de 2014. Os sacerdotes são um ponto no tempo, né? Os levitas e netineus é um período, o período da ceifa. Ponto importante sobre 2014. 2014 é quando a gente chega e todos estão na linha reformatória, o período de lavrar. Mas a gente entende que a gente não tem que fazer evangelismo público até o decreto dominical. E se a gente não está fazendo evangelismo público até o decreto dominical, quem é que está lavrando os netineus? Quem é que está dando a chuva ceroja para os netineus? Quem é que está dando a chuva temporã e a chuva ceroja para os netineus, para o mundo? Não é eu e você, porque a gente não está fazendo evangelismo público. Então a gente entende que quem é que está lavrando, dando a chuva ceroja e a chuva temporã, são os eventos externos. Porque nós não estamos dando mensagem para os netineus. Os eventos externos é que lavram, que dão a chuva temporã e a chuva ceroja para o mundo. Okay? Isso é muito importante entender, porque o teste no fim dos tempos é a lei dominical. E se a tese explica isso de uma forma muito mais clara, de ponto de início a fim, ok? Vou tentar passar aqui para você, porque isso é um ponto muito importante. Se você está hoje achando que o que o Bolsonaro está fazendo no Brasil está sendo ótimo para a economia, para a corrupção, para o que quer que seja, você tem que entender que por mais que essas coisas sejam positivas, financeiramente, como quer que seja, corrupção, qualquer que seja o ponto que você está levantando, você tem que entender que você está suportando um presidente de direita que ele está seguindo todos os padrões do Trump, presidente dos Estados Unidos, que vai passar a lei dominical. Okay? Então, assim, você tem Trump, que é o presidente que vai passar a lei dominical, e tem muitos estudos que falam sobre isso. Você pode ir no canal do Livrinho, os estudos, eu acho, do Arian, no Macampal, que teve, eu não lembro o ano, mas o Arjan, que vai estar escrito lá, ele fala a respeito do último presidente, como o Trump é o presidente na profecia bíblica que passa a lei dominical. Então, se você está falando, Trump é um bom presidente, você tem que entender que os netineus, que é o mundo, os eventos externos estão arando ele, estão lavrando eles. E se você tem um netineu aqui que acha que o que o Trump está fazendo é bom, nesse período, eles estão sendo lavrados achando que o que o Trump está fazendo é bom, o que o Bolsonaro está fazendo é bom. Aí você chega o período da chuva temporã e eles acham, não, o que o Trump está fazendo é excelente, o que o Bolsonaro está fazendo é excelente. E você chega aqui, a chuva ceroja deles, os eventos externos que correspondem com a chuva ceroja para os netineus. Você fala, não, o que o Trump está fazendo é excelente, o que o Bolsonaro está fazendo é excepcional, excelente. Quando a lei dominical ser passada nos Estados Unidos e o mundo seguir, que o Brasil, se não me engano, deve ser o segundo a passar, de tão perto que está aí conectado com os Estados Unidos, e quanto que o Brasil gosta de copiar os Estados Unidos. Quando a lei dominical passar nos Estados Unidos, o netineu, que é o mundo, eles estão olhando, esses netineus que estão olhando para o que Trump está fazendo é bom. Quando eles passaram a lei dominical, você acha que a lei dominical vai ser uma coisa absurda, que todo mundo vai falar, isso é um horror, temos que negar? Não.
Assim como eles suportaram as ideias absurdas que Trump fez desde o início aqui, eles vão olhar para a lei dominical e eles vão ouvir os argumentos que Trump tem para dizer que essa lei dominical é válida. E o que eles vão fazer? Tá certo, temos que ter um dia de descanso e esse dia é o domingo. Você tem que entender esse perigo. Você tem que ver que esses passos que estão sendo dados, por mais que podem ser bons em relação à prosperidade temporal, esses passos estão te levando ao decreto dominical. E se você está conversando com um netineu, com uma pessoa do mundo, e você está apoiando que tudo que está sendo feito é de uma forma positiva e que vai ser bem, você está ajudando o netineu a falhar o seu teste. Ok? Porque você tem que entender que as pessoas que estão lutando contra esses ideais que Trump está levantando, esses são os netineus que muito provavelmente vão ouvir o quê? O chamado. Porque se você está a favor do Trump o tempo todo, de Bolsonaro, se você está a favor dele, você está falhando o seu teste. E você está ajudando os netineus a falharem o teste. Porque eles estão tendo a mentalidade deles sendo formadas para ouvir tudo o que esse presidente fala. E quando passa uma lei dominical, que vai ser uma coisa que pode ser sutil, eles vão olhar, não, faz sentido. Então, quando você suporta e você dá crédito para o que Bolsonaro e Trump está sendo feito, você está ajudando os netineus e as pessoas no mundo a, quando passar a lei dominical, receber a marca da besta. Você não pode fazer isso. Se você está indo contra no sentido das ideologias, gente, eu não estou discutindo prosperidade, é bom a economia subir, ok. Mas você tem que entender que o final da linha é um decreto dominical. E que se você está combatendo essas ideologias que Trump e Bolsonaro está trazendo, se o mundo está fazendo isso, essas pessoas que estão, extrema esquerda, que estão combatendo essas ideologias, quando eles chegarem aqui no decreto dominical, você acha que eles vão ser mais propícios ao quê? A aceitar o que Bolsonaro ou Trump está fazendo? Não. Eles vão dizer o quê? Eles vão lutar contra. Consegue ver a lógica? Se você está a favor do Trump, você vai estar a favor do Trump até o decreto dominical. Ok? Agora, se você tem as pessoas que estão lutando contra isso, eles estão lutando contra, no decreto dominical eles vão lutar contra, eles vão estar mais o quê? Mais aptos ou mais... como que a gente pode dizer? A probabilidade é melhor para eles o quê? Aceitarem o chamado de sair dela, povo meu. Então, assim, você tem que entender que essa ideia de ficar suportando, dando suporte à política, a esse extrema-direita, você não está apenas falhando o teste, mas você também está ajudando as pessoas, aos netineus, a falharem o teste deles, porque o que lavra eles são os eventos externos. Isso que eles estão vendo que Trump está fazendo desde 2014 em diante, isso são os eventos externos que lavram eles. E se eles estão achando que o que ele está fazendo é positivo, eles estão falhando o teste deles. Agora, se eles estão vendo que o que Trump está fazendo é errado, que ele está indo contra a Constituição, ele está fazendo coisas que vão lidar para o decreto dominical, se eles estão vendo os eventos externos e estão lutando contra Trump, eles estão passando no teste deles, nesse primeiro teste. Consegue ver a lógica? Porque os eventos externos que o quê? Que lavram os netineus. Então, assim, eu não estou dizendo para você virar uma pessoa de extrema esquerda e começar a lutar na internet contra Bolsonaro, ok? O ponto é, você tem que entender que quando você olha hoje para as pessoas no mundo, e você vê aqueles que estão pró-Bolsonaro, as pessoas que estão olhando contra Bolsonaro, as pessoas que estão pró-Bolsonaro estão muito mais prontas para aceitar o decreto dominical. E aqueles que estão indo contra o Bolsonaro, em suas ideologias, são aqueles que vão estar mais propícios ao quê? A aceitar o chamado para sair dela. Então, assim, não ajude os netineus a falharem o teste deles. Um governo não deve se misturar com a igreja. Você tem um presidente que é cristão declarado e quer botar Deus dentro do Estado. Deus não quer isso. Estado e religião é para ser separados. Okay? Quando você começa a colocar coisas religiosas dentro do Estado, perseguição segue. Leia o Grande Conflito, se não me engano, no capítulo 16. Quando fala a respeito das pessoas que saíram da Europa e vieram para os Estados Unidos. Você vê, é o maior, como é que é, o privilégio? Não lembro o nome do capítulo. Que eles viram o quê? Que a perseguição na Europa acontecia porque tinha igreja e Estado junto. Fundaram os Estados Unidos, por isso que os Estados Unidos é a terra gloriosa. Você vê que os princípios da Constituição americana é de separar a igreja e Estado. Por isso você tem uma Constituição que o quê? Inibe a
perseguição, porque você tem igreja e Estado separado. Mas agora você tem Trump, você tem Bolsonaro, que são cristãos que estão liderando e que estão botando lá de frente o quê? Deus, estão querendo botar o quê? As ideologias protestantes que eles têm junto com o quê? Com o Estado. E quando isso acontece, a perseguição segue. Okay? Então, assim, o cenário está pronto para passar o decreto dominical. A gente vai ver o decreto dominical na nossa geração, porque isso é marcado desde 1989. E Trump é o presidente que vai passar essa lei dominical, baseado nos estudos que temos feito. Então a gente tem que entender que os eventos externos aram e fazem isso com os netineus. A gente só tem contato com os netineus depois do decreto dominical. É lá quando eles vão ouvir a mensagem de Deus, sair dela, povo meu. Mas o que está arando eles é isso daqui. Então assim, se vê essas pessoas que estão lutando contra Bolsonaro, fala bem assim, isso aí, continua. Ok? Continua. Agora, é triste ver cristãos adventistas apoiando o que Bolsonaro está fazendo. Eu não estou conseguindo ver que religião, quando se mistura com o Estado, não dá certo. Perseguição segue. É por isso que o Papa perseguiu o povo de Deus por 1260 anos. Porque a igreja estava combinada com o Estado. E temos adventistas apoiando o que o Bolsonaro está fazendo. Não, é muito bom, deve-se ensinar Bíblia nas escolas, irmãos. Isso parece bom. Mas se alguém vir aqui e falar que você tem que ensinar o livro islâmico na escola, você vai gostar? Ah, você vai lutar contra, certo? Por quê? Porque não é a sua religião. Você tem que entender que a religião do Bolsonaro é uma religião protestante. Quando ele coloca as suas ideologias dentro do Estado, perseguição segue. Qualquer que seja, até o adventismo, se o adventismo estivesse junto com o Estado, perseguição ia seguir. Não importa qual é a religião, a moralidade que for, ok? Não se misture religião com o Estado, ok? Então, assim, isso é estudo que lê o Grande Conflito, eu acredito que é o capítulo 16, fala muito claro sobre isso. Então, assim, muito importante de entender esses pontos, como que a gente deveria estar tratando com esse fator da política. Mais uma vez, não quero fazer ninguém aqui virar partidário, falar que tem que ir lá na rua, lutar contra o Bolsonaro, não é esse o ponto. O ponto é, os eventos externos que estão acontecendo no mundo, o que está acontecendo com o Trump, o que está acontecendo no Bolsonaro para a gente no Brasil, isso está arando as pessoas que ou vão ouvir o chamado de Deus, ou vão rejeitar o chamado de Deus, porque eles vão ouvir o discurso de Trump e Bolsonaro e vão falar, faz sentido. Domingo realmente é um dia de guarda e vão receber a marca da besta. Então, assim, não atrapalhe os netineus a serem arados do lado certo, ok? A se receber a chuva temporária a ser hoje. Vamos entender que por mais que Bolsonaro é cristão e tem ideologias cristãs, isso é ruim para o Estado, ok? E essas são as linhas, e é muito importante você memorizar essas linhas. Por que isso é importante? No sentido de, você tem que entender que a tese vai falar muito, o período de lavrar ou de arar para os netineus. Você tem que clicar na sua mente rápido, 2014. Entendeu? É importante você saber isso. A chuva serôdia para os levitas. Você tem que saber, olha, 2019, Ráfia. Quando que é a chuva temporã para os netineus, entendeu? Você tem que saber, Ráfia. Quando que é a seiva dos netineus, o decreto dominical, começa ali. Então, assim, isso vai te ajudar muito a dar sequência nos estudos da TES. E, mais uma vez, você tem que assistir os estudos da TES. Tem muitos estudos que a gente vê que o nome da pessoa está associado com a sua obra. TES significa colheita e Lambert significa luz, se não me engano, Lampião, alguma coisa assim. O nome Tess Lambert significa luz da colheita, ok? Então, assim, ela é a pessoa que trouxe a luz da colheita, porque a gente vai passar a sua colheita em 9 de novembro desse ano. Então, assim, você tem que ouvir a luz da colheita, você tem que assistir aqueles vídeos, é muito importante. Isso faz parte da sua salvação, entendeu? Você tem que passar por esse processo. Então não deixe de assistir esses vídeos da Tesson na Escola dos Profetas do Livrinho. Fique atualizado com isso. A gente é muito importante, a gente está vivendo momentos muito sérios. E não dá mais tempo para ficar brincando de ser cristão, ok? Então assim, prioridade número 1, assistir esses vídeos da Tess. Também assistir os vídeos do Parminda na escola. Ele está ensinando metodologia, praticamente. A gente estuda os textos. E às vezes o ponto nem é cavar muito no texto, é ver como que a gente está lendo e estudando a Bíblia. Isso é muito importante de entender agora, no tempo que a gente está vivendo.
Então, espero que tenha sido útil. Se você quiser tirar uma foto do quadro, é bom pra você lembrar, às vezes, até eu esqueço, assim, de vez em quando, mas é importante ter na mente. Tentar memorizar os marcos, lavrar, chuva temporã, chuva serôdia, colheita. Tira uma foto do quadro, salva nos seus favoritos, sempre que você precisar abrir, você já está lá, ok? Eu acredito que é isso. Um ponto muito importante é para falar a respeito dos sacerdotes e os 144 mil. A gente vê que os sacerdotes são aqueles que chamam e fazem a colheita no alto clamor, como a gente comentou. E quem mais faz isso? É os 144 mil. Os 144 mil são aqueles que aqui no decreto dominical Fechamento da Porta da Graça estão o quê? Chamando as pessoas. Por que isso é importante? A gente vê que a característica da linha dos sacerdotes e dos 144 mil, que é a linha grande, são as mesmas. E essas linhas são diferentes das linhas de baixo. Por isso a gente entende que os 144 mil são compostos apenas de sacerdotes, aqueles que entram no movimento até 9 de novembro desse ano, 2019. Não é literal o número 144 mil? Quando a gente entende nas linhas, não. Então, assim, é menos que 144 mil, pelo que a gente pode ver até agora. Então, a gente consegue ver que a linha dos sacerdotes faz paralelo com a linha dos 144 mil. A mesma linha, não tem nenhuma diferença. Quando a gente vê isso, a gente vê que eles são o mesmo grupo. Os levitas não são 144 mil, os netineus não são 144 mil. Eles são ceifados. Okay? Os 144 mil e os netineus são aqueles que... Os 144 mil sacerdotes são aqueles que ceifam. Tem essa grande diferença entre eles dois. Por isso a gente vê que os 144 mil são os sacerdotes. Que é auto-chamado. Chamado grande, que é feito para mim e para você. Para ser aqueles que vão ver Jesus voltar na nuvem dos céus sem passar pela morte. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado mais uma vez por poder nos dar clareza e entendimento. Peço que o Senhor trabalhe com o seu Santo Espírito na mente de cada um que está assistindo esses vídeos, trazendo convicção do pecado e ajudar a fixar essas mensagens de discernimento e entendimento, Pai. Dê ânimo para aqueles que estão desmotivados, mostra o seu amor para cada um, para que a gente possa continuar a seguir em frente. Se a gente não entender, ajude a gente a perguntar e ajude a gente a passar nesse grande teste que está na frente de nós. A gente pede isso em nome de Cristo Jesus. Amém.